Pais amados, boa tarde. Mais uma vez, estou aqui para a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E hoje a palavra, ela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do 19 ao 22. 2 Timóteo 2, do 19 ao 22, que diz assim: Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Essa palavra aqui, irmãos, hoje fala de vaso, Um vaso de honra para o Senhor. Então, assim, Deus hoje procura vasos. Ele tem procurado vasos que desejem ser moldados pelo Senhor e governados pelo Senhor. É interessante quando fala aqui, De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, ou seja, do pecado, da vida mundana, da vida, dos desejos da carne, será um vaso de honra santificado para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui também no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos que nos deixar ser moldado pelo Senhor, para que a gente seja aquele vaso santificado para o uso do Senhor e para uma boa obra. Quando diz aqui, não vos conformeis com este mundo, as bandejas que no mundo há, os desejos da carne que no mundo há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que nos permitir ser governado por Deus, irmãos. Nos permitir ser governado por Deus. Se não temos esse desejo, temos que pedir, orar e pedir ao Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo desejar isso. Gera isso no meu coração. Gera isso no meu coração. Porque a gente precisa disso para viver, irmãos. Precisamos disso para viver. No livro de 2 Coríntios, eu anotei aqui algumas passagens, para a gente conseguir fazer um estudo a respeito desse assunto, que é ser um vaso moldado pelo Senhor. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, verso 7.
2 Coríntios, o capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Vai existir momentos, né, na nossa vida de desânimo, atribulações, tristezas, angústias. Mas se a gente estiver ligado com o Senhor, a gente consegue passar esses momentos. Porque a gente passa, porque a gente sabe que Ele está conosco. Então, por mais que a gente desanime, a gente tenha certeza de que o Senhor está conosco. A gente se levanta, né? É o pensamento que a gente tem que ter em mente, que o Senhor não nos abandonou e Ele existe dentro de nós, né? Então, quem é esse tesouro que diz aqui, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O barro somos nós. E o tesouro? O que é? A presença do Espírito Santo. Para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Como é tremendo isso, né? Nós somos o vaso, nós somos o barro. E temos que buscar viver uma vida, buscar deixar as coisas que não agradam ao Senhor. Os desejos da carne, os prazeres do mundo. As nossas vontades, muitas vezes as nossas vontades. Ou vontades. Para que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheio desse tesouro, né? Para que a excelência do vaso seja de Deus e não de nós. Porque não é de nós mesmos que a gente consegue. Muitas vezes, se a gente for tentar fazer algo sem a direção de Deus, sem ter orado, sem ter pedido a direção, sem ter buscado, não vai dar certo. Tem que vir de Deus. A excelência tem que ser dele. Deseje hoje ser esse vaso, cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Romanos, capítulo 8, verso 11 ao 15, diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. É a palavra que diz que o Espírito habita em nós. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então é a palavra que diz que o Espírito habita em nós. E diz aqui, né? Somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que somos escravos de tudo aquilo que nos domina. Se for tua carne que nos domina, ou se for tua carne que te domina hoje, ou a minha carne que me domina hoje, somos escravos dela. Então, se você tem pecado de estimação, se você
não deseja se livrar disso, dos desejos da tua carne, você é escravo dela. Porque, como eu disse a frase, né? Somos escravos daquilo que nos domina. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, como é que a gente consegue matar os desejos da carne? Alimentando o Espírito. Precisamos diariamente alimentar o nosso Espírito. Porque senão a gente não consegue. Não consegue. Se você alimenta mais o teu corpo físico do que o espírito, se você não se consagra, não faz um jejum para que o Senhor possa te dar direção, para que o Senhor possa te encher, para que o Senhor fale contigo através da palavra, você está alimentando a sua carne mais do que o espírito. Se você não busca a palavra do Senhor, entendimento na palavra, você está alimentando mais a sua carne do que seu espírito. Então é dela que você vai ser escravo. E quando diz aqui, ó, se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Que morte é essa? Como é que a gente está alimentando a carne e vai morrer? Como é isso? Morrer espiritualmente. Aqui fala de morte espiritual. Morte espiritual. E é muito sério isso, irmãos. A morte espiritual. A morte espiritual nos causa vazios que nada pode preencher. Teu marido não preenche, teu emprego não preenche, teu dinheiro não preenche, tuas empresas não preenchem, teu filho não preenche. Pode ter certeza no que eu estou te falando, que é a palavra quem diz. Existe um vazio no nosso coração que é do tamanho do Senhor Jesus. Aí aqui no 14 diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo, para que você seja considerado filho de Deus. É a palavra que diz, não sou eu. Os demais que não desejam ou que não se permitem ser guiados pelo Espírito Santo, esses são criaturas formadas pelo Senhor. Mas os filhos de Deus, a palavra do Senhor diz, em algum versículo da Bíblia, que fala assim, com o Senhor, com os seus, ele tem intimidade. Deseje ser amigo de Deus nessa tarde, deseje ser um vaso moldado por ele nessa tarde. Deseje ser cheio do tesouro dentro do barro, que é o Espírito Santo dentro do teu coração. Porque não recebeste um espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Recebemos um espírito de adoção de filhos. Somos filhos. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aqui no versículo 18 a 21 diz assim, ainda no capítulo 8 de Romanos, viu? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada
da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Interessante aqui esse 19, o verso 19, que diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Mesmo que inconsciente, a criatura, né, os homens que são considerados hoje as criaturas de Deus, aqueles que não buscaram ao Senhor, que não tem o tesouro dentro dele, que é o Espírito Santo, né? O homem que não se rendeu ao Senhor, né? Ele tem a expectativa e a espera da manifestação dos filhos de Deus, mesmo que inconscientemente. É como se o coração deles tivesse um vazio enorme, que desejassem algo sem nem saber o que. Mas aí entra a manifestação dos filhos de Deus, aquele que se permitiu ser moldado, aquele que se permitiu ser cheio do Espírito Santo para uma boa obra, como a gente já leu aqui anteriormente, para a boa obra, né? Ser usado pelo Senhor para uma boa obra. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. No livro de Romanos, ainda no capítulo 9, do 19 ao 21. 9, do 19 ao 21. Diz assim. 19 ao 21 diz assim: dir-me-ás então, por que se queixas ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Qual é a função do vaso de honra, irmãos? Qual é a função do vaso de honra? Para de retrucar. Não milite contra o Espírito Santo. Se renda. Qual a função do vaso de honra? Um vaso cheio do Espírito Santo, um vaso de honra, ele ora por pessoas, ele busca pelas madrugadas em ajudar pessoas em oração. Outro dia eu estava passando uma tribulação tão grande e conversei com uma irmã minha do ministério que eu estou, né? Ministério Tô Lutando por Você, com o pastor Leandro Barros. Depois tiver a oportunidade, segue ele lá no YouTube, é tremendo. É um homem cheio de sabedoria, dotado pelo Senhor, pela presença do Espírito Santo. Então tem uma irmã, né, que faz parte desse ministério, que outro dia eu estava passando uma batalha muito grande internamente, né, uma angústia que me deu, e eu mandei mensagem para ela, e ela disse assim: irmã, vamos orar de madrugada. Eu achei tremendo isso. Isso é um vaso cheio do Espírito Santo. Aleluia. Isso é um vaso transformado e moldado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ali combinamos um horário para orarmos de madrugada. Tremendo isso, tremendo. Tá um barulho de fundo, mas o importante é a palavra. Oramos em horário diferente, mas oramos. E isso é um vaso de honra, irmãos. Isso é um vaso. Se deixe ser moldado assim, se permita. Um vaso de honra, ele não tem como guardar o tesouro só para ele. Né? Ele se compadece. Quem verdadeiramente tem o Espírito Santo, o tesouro dentro de si, se compadece. Pode não te ajudar de uma forma, mas te ajuda de outra.
não suporta a ver o irmão passando luta, batalha e não conseguir dobrar o joelho e fazer uma oração, clamar pelo sangue de Jesus. Deseje ser um vaso de honra. Deseje ter esse tesouro de barro dentro desse vaso. Qual a função do vaso de desonra, irmãos? Qual a função do vaso de desonra? Para que serve? Porque a gente só vai ser ou um ou outro. Não tem como ficar no meio do caminho. Ou o irmão é um vaso de honra, ou é de desonra. Para que serve um vaso de desonra? Para pôr lixo? Pôr lixo. Eu lembro quando eu era criança, éramos em 6, né? E sabe aqueles vasos, vaso plástico de pinico, embaixo da cama, embaixo dos beliches, né? Que dormia assim nos beliches lá em casa. Embaixo de cada beliche tinha um pinico. E na hora que chegava alguém em casa de manhã cedo, todo mundo escondia os pinicos. Tinha dia que não dava tempo de levantar para ir pro pinico e fazia tudo xixi na cama. Mas para que serve o pinico? Só para ser escondido, né? Porque ali é um vaso de desonra. Ninguém quer mostrar a ninguém. Pelo contrário, a gente esconde, tem vergonha. Então deseje ser um vaso de honra nessa tarde. Peça a Deus isso. E para encerrar, né, tem uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 1. Capítulo 18, verso 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que recebeu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, irmãos, deseje ser moldado pelo Senhor. Se hoje você não consegue honrar a Deus, sendo o vaso que você é, permita-se que o Senhor te quebre e te refaça. Deixe Ele tirar as pedrinhas. Deixe Ele amassar o barro de novo. Dói. E como dói ser amassado pelo Senhor. Mas eu te digo que no final, você fica um vaso tremendo, um vaso de honra, para a glória do Senhor. Um vaso que serve para guardar um tesouro. Deixa Deus tirar as pedrinhas, deixa Deus te amassar. Mas deseje ser esse vaso que possa guardar ouro dentro de você e transbordar, para que a partir desse transbordo você possa alcançar outros vasos de desonra, para que esses vasos
possam também honrar o Senhor e ser usados para uma boa obra. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Que Deus abençoe cada um nessa tarde. E eu quero agradecer, né? Eu estou muito feliz por todos os dias eu ter me levantado e ter começado a desejar, né, estudar a palavra e gravar alguns vídeos. Há muito tempo que eu queria fazer isso, mas sempre procrastinando. Estava sendo um vaso de desonra. Mas agora, em nome de Jesus, eu tenho buscado dia após dia a me transformar, né, nesse vaso cheio de tesouro, que é o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe cada um.